triângulo de Pascal é um triângulo aritmético formado por números que têm diversas relações entre si. Muitas dessas relações foram descobertas pelo próprio Pascal, o que justifica o nome que lhe é dado. Por isso, aproveite a aula da professora Valéria Lana. Eu vou trabalhar com vocês com o triângulo de Pascal e alguns conceitos básicos. Aí você fala assim, que Pascal? O Pascal é o mesmo Pascal da física. É o Pascal que pegou o triângulo aritmético que foi encontrado na China, tá certo? Com 2000 a.C. e estudou todo ele. Nós chamamos ele de Pascal porque nós estamos no Ocidente. No Oriente, ele é chamado triângulo de Tartaglia. Na Itália, no Oriente de Pingala, na Itália de Tartaglia, tá certo? E assim por diante. O que o Pascal fez? Na França tinha um cavaleiro de Méret, era um jogador fanático. E aí descobriu que o Pascal se interessava por probabilidades e tudo mais. E aí virou para o Pascal e falou assim, Pascal toma uma série de problemas do tipo carta, roleta, jogo de dado. E qual era a probabilidade de ganhar no jogo, enfim? Qual era a probabilidade dele vencer no dado, vencer no baralho, etc. E aí o Pascal se interessou por aquilo e desenvolveu a teoria das probabilidades. Para usar como cálculo, para usar como artifício, tá certo? De probabilidade, o Pascal pegou o triângulo aritmético, que o nome do triângulo é triângulo aritmético, tá certo? E estudou todas as suas propriedades, enfim, e com ele foi adaptando ao novo estudo dele, tá certo? Que chama-se teoria da probabilidade. E aí o que o Pascal fez? Ele começou a trabalhar a ideia do triângulo. Aí você vira e fala assim, Valéria, mas e aí, o que eu vou trabalhar com essa ideia? Olha só, este é o triângulo de Pascal, tá certo? Ele é composto, ele é infinito, aí eu tenho linhas, tá certo? E colunas. Pascal viu como era construído o triângulo, enumerou, tá certo? As linhas e as colunas. Então, o que ele fez? Ele chamou de linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e etc. E coluna 0, coluna 1, coluna 2 e etc. E se ele quisesse continuar isso daqui, ele continuaria. Aí você vira e fala assim, nossa, Valéria, mas eu vou ter que decorar isso? Não. Você vai aprender a construir o triângulo de Pascal. Ele é muito simples, ele é tranquilo. Eu vou construir ele com vocês. E aí vocês vão ver que é bem tranquilo trabalhar essa ideia. Olha só. A primeira coluna do triângulo é composta de 1. Então você vem cá e coloca 1, sempre 1. Você pode colocar isso até o infinito. Sempre 1. Tá certo? Aí você faz uma escadinha, tá certo? E começa a segunda coluna sempre com 1. Aí você faz 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Começando aqui, 2 mais 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Desce, começa com 1 e continua. 3 mais 1, 4, 10, 20, 35, 56 e assim por diante. 1, 5, 15, 35, 70. 1, 6, somando aqui, ó, esse mais esse é igual a esse. 21, tá certo? 56, 1, 7, 28, 1, 8 e 1. Então, se eu quisesse construir mais uma linha, olha só, 1, 1 mais 8, 9, 8 mais 28, 36 e assim por diante. Só que eu vou parar por aqui. E aí o que o Pascal fez? Ele deu nomes. Ele chamou aqui de linha 0, linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, linha 8. A mesma coisa ele fez com a coluna. Coluna 0, coluna 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e coluna 8. Depois de aprender e entender como ele foi construído, ele começou a prestar atenção nas propriedades que regem esse triângulo. O que ele observou? Que toda linha começa e termina com 1. Todas elas começam e terminam com 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Todas elas, tá certo? Ele percebeu também que elas são simétricas. O que é uma coisa simétrica? Quando chega no meio, a outra parte é idêntica. Então, se você for olhar, olha a linha 3. 1, 3, 3, 1. Olha a linha 4. 1, 4, 6, 4, 1. Quando chega no meio, repete. Tá certo? Se você pegar a próxima, linha 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, quando chega no meio, repete. Tá certo? E assim por diante. Tá? Ele percebeu isso. Ele percebeu também que a soma dos valores de cada linha é exatamente 2 elevado a n. Aí você vira e fala assim, como assim 2 elevado a n? A soma dos elementos de uma linha é 2 elevado ao número da linha. Aí você fala assim, prestando atenção, vem cá, olha só. Se eu fizer 2 elevado a 3, porque aqui é linha 3, vai dar exatamente o seguinte, 1 mais 2 mais 3 mais 1, 8. Exatamente isso, ok? Se eu quiser fazer a seguinte conta, 1 mais 6 mais 15 mais 20 mais 15 mais 6 mais 1. Sem fazer a conta rapidamente, 2 elevado a 6 é 64. Então, o Pascal descobriu que os elementos de cada linha, tá certo? Equivalem a 2 elevado ao número da linha. O que me lembra um exercício anterior que nós fizemos do 512. Aí você vira e fala assim, mas eu consigo fazer isso, eu consigo enxergar essa ideia do Pascal juntamente com o conjunto, e é por isso que eu associei o assunto Pascal a conjunto. Porque 2 elevado ao número da linha está diretamente associado ao número de subconjuntos que tem um conjunto. Aí você vira e fala assim, como assim, Valéria, que eu vou lembrar disso ou não? Primeira coisa, memoriza. Toda linha começa e termina com 1. A primeira coluna é só de 1. A segunda coluna aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem ordem crescente. E os valores equivalem exatamente ao número da linha, se você prestar atenção, ó. Linha 6 aqui é 6, linha 7 aqui é 7. E aí vem coluna 1, coluna 2, coluna 3, e toda linha começa e termina com 1. E 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1 é simétrico. Aí você vira e fala assim, e o que isso tem a ver com 2 elevado a n de conjunto? Numa unidade de estudo anterior, nós vimos o seguinte. O conjunto A, 1, 2, 3, tá certo? Aí nós vimos que 2 elevado a 3 são 8, então esse conjunto A teria 8 subconjuntos, ok? E aí, o que a gente viu? A gente viu que, o que o Pascal viu, tá certo? Que trabalhando a ideia do triângulo, ele consegue retratar ali o que foi feito aqui. Ao invés de escrever todos os subconjuntos, eu consigo enxergar todos eles aqui, exatamente aqui no triângulo. Onde o triângulo, o A tem 3 elementos, então eu vou olhar a linha 3, ou seja, n igual a 3. O que o Pascal enxergou? Que se ele olhar essa linha 3, tá certo? Ele consegue associar cada elemento dessa linha com a distribuição de subconjuntos. Ou seja, olhando lá na linha, se você pegar o primeiro elemento, número 1, tá certo? Ele vai ter um subconjunto com 0 elementos. Confere? Tá certo? Ele vai ter
3 subconjuntos com um elemento. Confere. Ele vai ter 3 subconjuntos com 2 elementos. E ele vai ter um subconjunto, apenas um, com 3 elementos. Então, o que o Pascal enxergou? Que cada linha retrata a distribuição de subconjuntos de um conjunto. Então, por exemplo, se um conjunto tiver 6 elementos, o que eu vou olhar? Linha 6. Então, se eu olhar a linha 6, tá certo? Sem precisar de escrever todos, eu afirmo com certeza que um conjunto que possui 6 elementos vai ter um subconjunto com nenhum elemento. Vai ter 6 subconjuntos com um elemento. 15 subconjuntos com 2 elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto das vogais, se eu quiser agrupar as vogais de 2 em 2, vogais são 5. Então, o que o Pascal descobriu? Que se vogais são 5, tá certo? Ele pegaria a linha 5 e eu quero agrupar de 2 em 2 e a coluna 2. Ou seja, o que ele fez? Linha 5, tá certo? Coluna 2. Então, eu conseguiria trabalhar com 10 subconjuntos, tá certo? Usando a linha 5, coluna 2. Então, pensando nisso e trabalhando com aquela ideia do 2 elevado a n, o Pascal falou assim, não, já que subconjunto e partes de um conjunto trata de agrupamento, então eu vou trabalhar agrupamento. Ou seja, resumindo, 2 elevado a n é o número de elementos da linha. No triângulo de Pascal, retrata isso e cada linha do triângulo, tá certo? Mostra quantos e quais agrupamentos, tá certo? Eu tenho e posso fazer com aquele conjunto, tá certo? A gente fica por aqui e até a próxima. Vimos nessa unidade os aspectos básicos do triângulo de Pascal. Se você ainda tiver alguma dúvida, envie para o seu orientador. Eles são pessoas treinadas para esclarecer dúvidas, orientar e acompanhar o ritmo e também o aproveitamento de estudos de cada aluno. Aproveite!